estão aí desde 2021 fazendo negócio. Quando que vocês atingiram, na verdade, esse número? E aí depois a gente vai dissecando do resultado atual para trás. Acho que vai ser massa. Boa. A gente começou a entender mais o que era a escala ali em 2022, de fevereiro para março, eu lembro certinho, né? Que aí a gente começou a rodar os anúncios, começou a dar certo, e aí você não sabe nada o que você está fazendo agora, porque tem conta do Facebook para pagar, tem um tanto de aluno chegando, o seu suporte ali, área de membros. Então ali a gente começou a ter o primeiro salto. A gente começou a entender o ciclo da escala, né? Você dá um salto, aí você tem que estruturar, que senão se você der mais um, tu vai dar uma ré, né? Vai para trás. Então ali a gente começou a ter um volume maior de alunos chegando. E dali em diante a gente começou a entender um pouco mais do jogo da escala empresarial como um todo, não só da escala do low ticket, né? Que foi o que fez a gente. O mecanismo de escala veio do low ticket. Com muitos alunos chegando, a gente começou a entender, cara, tem muita gente em volta de nós. Como é que faz agora para monetizar essa turma? Porque eles não vão comprar só um produto de R$ 10, de R$ 37. E aí começa uma busca nossa de autoconhecimento, de busca externa, né? De consultorias e mentorias. O que a gente faz agora? Que a gente não sabia. É a nossa primeira empresa, a gente é empreendedor de primeira viagem. Então não tinha um playbook já desenhado, igual hoje está muito mais fácil de enxergar o passado, né? Conectar os pontos. Então a gente foi numa busca. Aí criamos a nossa formação depois disso. Então, A gente tava falando de produto de R$ 10. nesse começo, os low tickets eram para público final. Tá. Entende? Então, era para público final, era mais aberto, era falando de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e afins, né? E aí, depois, ali, acho que mais pro final de 2022, né, que a gente começou a pivotar com a mentoria decisão, né, ainda que a gente criou nossos primeiros alunos, pivotar essa questão para eu ser o professor de terapeutas, o mentor de terapeutas, né? E a formação dela veio, acredito que foi em 2023, né? Janeiro de 2023 ali a formação. Final de 22. Então, Final hoje de olhando 22. parece que foi muito rápido, né? Quando eu olho para trás, eu penso nisso, que a gente descobriu mecanismos de escala que hoje falando parece que foi muito óbvio. Mas para trás não foi óbvio. E Boa. é isso que eu olho muito pro futuro, né? E aí, O que eu não tô enxergando. essa formação vocês venderam majoritariamente para a base ou vocês tiveram um novo trabalho de público frio? Foi primeiro para base, fazendo lançamento, né? Fazendo semente, enfim, com o time comercial. Foi ali que a gente descobriu a questão do time comercial também. E aí depois veio o desafio. Beleza, já esgotamos a nossa base. Como é que a gente faz para vender para um público frio? E aí depois a gente começou a conectar. Poxa, se eu sei gerar muita demanda, que é o low ticket, que é um termo que na época não era tão falado igual é hoje, né? 2022, 2023, não tinha tanta gente conversando sobre low ticket. Como é que faz para a galera que pagou um produto de R$ 10 pagar um outro de 1.500 em sequência, que é o ticket da nossa formação hoje? Dali a gente começou a descobrir novas formas, comerciais, webinários, ascensão, como fazer esse cara comprar de novo um ticket maior em questão de 2 dias, né? Que ele me conheceu. E aí a gente começou a aprender mais. E aí o outro mecanismo de escala foi o webinário, de fato. A hora que a gente descobriu que dava para em uma live de 1, 2, 3 horas gerar desejo, gerar consciência para que o cara dê um próximo salto, aí o jogo começou a ficar legal. Primeiro a gente fez o webinário mensal, então todo mundo que comprava o low ticket, ele caía no webinário mensal nosso, que a gente capturava ele de novo. A gente começou a descobrir que, cara, se a pessoa comprou hoje, será que ela tá pronta para comprar depois de 2 dias, 7 dias? Começando a cruzar alguns dados e sim, fazia sentido. Como a gente fazia mensal, eu conseguia ver a galera que comprou na terceira semana era que mais convertia do que o cara da primeira semana. A gente começou a fazer o webinário semanal. Aí que virou o jogo. O que mais aumenta a taxa de conversão é menos tempo de captação. Porque o cara não esfria. O cara comprou na primeira semana, chega na quarta, o cara nem lembra mais, cara. Nem Não sabe que ele adianta você comprou. gastar nutrindo. A melhor forma de aumentar a conversão é fazendo semanal. Porque aí você tem menos tempo de captação e a pessoa tá mais quente, né? Então, ficou uma dúvida. Pra mim que você fazia o low ticket. O low ticket era o webinário? Era tipo uma sala Não. de paga? Aí que tá o jogo, né? Porque hoje muita gente faz o lançamento pago. Certo. E a gente também fez, lá em 2023, né? A gente nem sabia que A era... gente tinha esses nomes, né? a gente fez na intuição. Melhor que tem esse. Foi na intuição, né? A gente não sabia nada disso, não. Mas aí a gente teve a dificuldade que a galera tem hoje de escalar. Como é que tu vende um workshop ao vivo, né? Pago, sendo que às vezes a pessoa não sabe quem é você de fato. Ela vai só pelo tema? Eu não sei exatamente, né? Então a gente não conseguiu escalar, trazer, por exemplo, como eu coloco 1.000 pessoas na sala? A gente não conseguiu. E aí qual que foi o segredo ali para nós? Ao invés de vender o webinário, que é o que a galera costuma fazer, é vender um passo antes, mais fácil dela entender.
uma ferramenta. Vamos pegar um mercado de exemplo, a galera de finanças. Então, às vezes, ele vende uma planilha de projeção financeira. É muito fácil de entender. O cara não tem objeção, ele não precisa conhecer o expert, a empresa. Ele compra porque ele entendeu. Aí, depois que ele comprou, aí ele ganha de presente o webinário. Ó, como você comprou, você ganha de presente. Como que você consegue aumentar essa taxa de comparecimento, sendo que ele vai com a intenção da planilha, e aí ele ganha de bônus uma masterclass, que é o que a gente diz que é ao vivo, né? Isso. E se ele não pagou por aquilo, ou mesmo que seja gratuito, ele não foi com a intenção da masterclass, na minha visão, posso estar equivocado aí, talvez vocês usaram alguma ferramenta para performar isso, a taxa de isso acontecer é baixa, né? De comparecimento é baixa. Vocês usaram algum mecanismo que conseguiu performar mais? Quanto que é uma taxa boa que você pensa? Boa. De quem comprou o low ticket e cair na masterclass, se cair... Cara, na minha visão, se cair 10% é muito. A gente tem média de 55% Nossa. de comparecimento. Não, Masterclass. 55% de comparecimento sem nem ter comprado a masterclass. Tipo assim, ele comprou o low ticket, a ferramenta. Exato. O que você acabou de assistir é um trecho do nosso episódio completo do podcast Papo de Escala. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo riquíssimo, primeiro link aqui da descrição.